Bom dia. Hoje a gente retoma então a síntese do yoga. Lembrando que nós fizemos uma inversão, né? A semana que vem volta a vida divina com Ariamani. A gente inverteu com o Ricardo no pensamento, aliás, em Savitri. Eu já começo compartilhando a tela aqui. A gente retoma hoje, então, no capítulo 7 da parte 4 da síntese do yoga. Como eu já havia proposto antes, eu trago aqui o capítulo inteiro, não é mais uma seleção de parágrafos. Para poder viabilizar isso, eu dividi o capítulo em duas partes. Então, hoje, o nono encontro da síntese, a gente vai ver capítulo 7, Purificação, a Inteligência e a Vontade, parte 1. No próximo encontro, em julho, a gente vê a parte 2. Essa parte 1, que é praticamente metade do capítulo, são mais conceitos, mais a base da purificação. Ele vai detalhar alguns conceitos que ele já apresentou em capítulos anteriores. O capítulo anterior tratou da purificação da mentalidade inferior. Esse capítulo começa, então, a tratar da purificação da Buddhi. E ele começa dizendo que para a gente purificar, desenvolver esse processo de purificação da Buddhi, primeiro a gente tem que entender o que é essa Buddhi, como é a composição dela, que é bastante complexa. E, em primeiro lugar, devemos tornar clara a distinção que não existe na linguagem comum, quer dizer, desconhecida na linguagem comum, entre manas, a mente, e buddhi, a inteligência discriminadora e a vontade esclarecida. Essa distinção ele já apresentou no capítulo, em algum capítulo anterior, e aqui ele vai detalhar, então. Manas é a mente sensorial. É o princípio, o funcionamento, a operação da mente que trabalha as informações dos sentidos. Quer dizer, a mentalidade primeira do ser humano não é, de nenhum modo, uma coisa de razão e de vontade. É uma mentalidade animal, física ou sensorial, que constrói toda a sua experiência a partir das impressões gravadas nela pelo mundo externo e por sua própria consciência encarnada, que responde aos estímulos exteriores desse tipo de experiência. Essa primeira definição, quer dizer, manas é o aspecto da mente que recebe o impacto dos sentidos, armazena esse impacto dos sentidos, responde ao impacto dos sentidos sem a interferência da razão e da vontade. É uma mentalidade animal no desenvolvimento da mente, da consciência. É um primeiro surgimento nos seres que possuem isso. Daí, isso é um quadrinho que já foi apresentado em capítulo anterior, onde ele coloca os 4 níveis, vamos dizer assim, aspectos da mentalidade consciente, Antakarana, que é Chitta, que é essa consciência mental básica que simplesmente recebe a informação dos sentidos, mas não processa, simplesmente percebe o mundo através dos sentidos. Manas, essa mente sensorial que processa essas informações e responde como que automaticamente ou por formas aprendidas ou condicionadas a esses impactos dos sentidos. Buddhi, que é a inteligência, a vontade inteligente que discrimina, que avalia, que responde
com a inteligência, com racionalidade, aos impactos dos sentidos, e, finalmente, essa arrancara, ou arrancara, a percepção de ego. Aqui vale uma observação que isso é colocado em 4 caixinhas, mas é o desenvolvimento de uma coisa única. No processo da evolução, primeiro, teria surgido essa tita, essa consciência mental básica, que depois foi se desenvolvendo, daí foi aparecendo essa mente sensorial que trabalha as informações dos sentidos e responde de uma forma relativamente automática, aprendida. Depois surgiu essa percepção, essa discriminação que avalia isso e tem uma percepção, uma construção superior do que acontece, do que chega para a gente pelos sentidos, e, finalmente, a percepção de existe algo que percebe isso, mas ainda num nível de ego. Eu sou essa mente, eu sou esse corpo, eu sou esse vital. Isso é uma coisa só em vários níveis, né? A gente pode ver isso como, por exemplo, o desenvolvimento do próprio ser humano. Você tem o bebê, a criança, o adolescente e o adulto. São caixinhas, mas o desenvolvimento ele é contínuo. Você estabelece que o adulto é depois de 18, 19, 20 anos, mas isso é uma coisa contínua, não tem uma passagem assim abrupta, de um para o outro nível. Mesma coisa quando você olha uma árvore, você tem a raiz, o tronco, os galhos e as folhas, mas isso é uma coisa só. Mas aspectos ou funcionamentos diferentes dessa mesma mentalidade consciente que agora ele começa a detalhar. Essa Buddhi, ela vai aparecer com um poder secundário que, no processo da evolução, no estágio atual de desenvolvimento da humanidade, assumiu o primeiro lugar. Quer dizer, a gente pode considerar que o ser humano tem uma Buddhi desenvolvida, mas que depende ainda do instrumento inferior da qual se serve. Quer dizer, que é como que permeada, controlada, dominada pela mente sensorial. É um instrumento que está em desenvolvimento. E na nossa experiência comum, a gente pode perceber que mesmo a gente, em momentos diferentes, tem essa Buddhi mais ativa, em momentos tem essa mente sensorial mais ativa, que toma conta. E exteriormente, se a gente pode fazer uma avaliação dessas, né, que é muito difícil, você pode perceber, talvez, que tem pessoas que vivem muito mais na mente sensorial, nas respostas da mente sensorial, e pessoas oscilando, né, em momentos em que essa Buddhi está mais ativa, e pessoas que vivem mais numa Buddhi, numa discriminação, numa clareza, numa percepção mais, digamos assim, ampla dessa realidade exterior, mas que também oscila. As operações dessa Buddhi dependem da mente sensorial. E esse princípio faz o que pode em seu espaço superior, próprio, superior no sentido que apareceu depois, foi desenvolvido depois da mente sensorial, para expandir, não sem dificuldades, complicações e tropeços, seu conhecimento e sua ação a partir da base física ou sensorial. Nós percebemos o mundo através dos sentidos, não tem como. Esses sentidos, eles são processados nessa mente sensorial. E da mente sensorial, essa Buddhi tenta apreender a realidade e responder essa realidade de uma forma mais racional, mais clara e menos automática e instintiva. E uma mentalidade física, sensorial ou semi-esclarecida é o tipo normal da mente humana. Se a gente olhar a humanidade hoje, é assim que nós estamos. Uma discriminação que ainda não está totalmente desenvolvida, uma vontade inteligente que ainda é como que dominada e muitas vezes conduzida pela mente sensorial.
E ainda, esse manas é um desenvolvimento da tita externa, exterior, quer dizer, que é o princípio que simplesmente recebe a informação dos sentidos e se conscientiza, percebe o mundo simplesmente, sem nenhum processamento, uma percepção pura, sensorial da realidade exterior. Quer dizer, é uma primeira organização da substância rudimentar da consciência, quando ela é estimulada e despertada pelos contatos externos. Eu nem arrisco ler essa expressão, tá? Raya esparsa, sei lá. O que nós somos nessa visão? Fisicamente, somos uma alma adormecida na matéria. Uma alma que não está desperta totalmente. E que, pela evolução, chegou a um estado parcial de vigília em um corpo vivo. Esse corpo vivo é impregnado pela substância bruta de uma consciência externa do mundo exterior, que é mais ou menos sensível e atenta aos impactos do mundo externo, no qual se desenvolve nosso ser consciente. Nossa alma, nosso si mais interior não está totalmente desperto, ele está acordando nesse sentido aos poucos. Essa tita recebe os impactos desse mundo exterior, essa buddhi, essa humanas, desculpe, tenta processar essas informações e essa buddhi tenta apreender de uma forma mais clara, mais ampla, mais consciente, mais racional o que acontece nesse mundo exterior apresentado pelas informações dos sentidos. E aí, o ser consciente está se desenvolvendo nesse contexto, está nessa perspectiva, está acordando, não está acordado. E aí, no plano animal, essa substância de consciência exteriorizada se organiza para formar um sentido mental bem regulado ou órgão mental de percepção e de ação. Aí nós temos a ou manas, que é esse órgão que recebe as informações através da tita e se torna um sentido mental de percepção do mundo e resposta a esse mundo. Isso acontece no plano animal. Daí eu trouxe aqui para ilustrar um pouco, para a gente refletir um pouco também. Isso é um coral. A vida marinha é uma coisa assim bem desconhecida ainda, né? Nós temos as partes mais profundas do oceano que são bem pouco conhecidas. Se você olhar um coral, ele é considerado um ser do reino animal. Mas você olha isso, você não percebe órgãos de ação como um peixe, por exemplo, tem. Um polvo. A gente pode imaginar que esse ser tem já desenvolvido essa tita básica, esse princípio que percebe, de alguma forma, se a gente pode dizer que ele tem órgãos de sentidos, né, não iguais ao ser humano, com certeza, mas se ele percebe o ambiente em torno dele nessa tita, mas ele não tem, como outros animais mais desenvolvidos, órgãos de ação. Ele fica preso numa rocha. Ele não tem braço, perna. Esse é um outro coral. Esse mais ainda parece uma árvore, né? Parece um ser do reino vegetal, mas é um ser do reino animal, que possivelmente tenha essa tita já desenvolvida, uma percepção do mundo exterior em torno dela, mas não tem órgãos de ação ainda. Talvez, né, difícil afirmar isso, difícil avaliar isso, tem essa manas, essa mente que percebe, organiza e responde aos estímulos externos. Muito difícil avaliar isso, né? Mas com certeza não tem órgãos de ação
e resposta como os outros animais mais desenvolvidos têm. E a mesma coisa, um outro coral, parece mais uma flor, parece mais uma planta, mas é um ser do reino animal. Isso traz a reflexão de que nós temos hoje todos os níveis de desenvolvimento da evolução, né? Desde o mineral até esse que é um reino animal ainda primitivo, o reino animal menos primitivo, como a gente conhece, e o reino humano, que é onde a Buddha está mais desenvolvido. Nesse sentido, também a gente pode dizer que o ser humano é o ser mais desenvolvido na Terra, porque tem uma consciência mais, ou uma alma mais próxima, mais manifestada, com esses princípios mais desenvolvidos de Buddha. Voltando aqui a Sri Aurobindo, o contato mental da consciência encarnada com o seu meio, quer dizer, toda a questão é a consciência entrando em contato com o meio através dos sentidos, informação dos sentidos. E esse contato é, em essência, sempre um fenômeno mental, mas que, na verdade, esse mental depende do desenvolvimento de certos órgãos físicos de contato com os objetos e com suas propriedades, cujas imagens ele é capaz, por hábito, de atribuir valores mentais. Quer dizer, tem uma outra colocação que diz que, na verdade, a mente é que sente. Os órgãos dos sentidos, eles simplesmente transmitem essas propriedades dos objetos para a mente, mas quem sente realmente é a mente. Essa tita básica simplesmente sente. Manas sente e aí carrega essas informações dos sentidos com valores mentais. Esses valores mentais, eles são construídos por cultura, por hábito, por experiências anteriores, e aí a gente atribui valores mentais, nomes, a formas, às informações que chegam a essa mente pelos sentidos. E então, o que nós chamamos de sentidos físicos tem um elemento duplo. Primeiro, essa impressão físico-nervosa dos objetos. Simplesmente a informação trazida pelos sentidos para Tita e para Manas. Em segundo lugar, o valor mental nervoso que nós atribuímos a essas percepções. Isso, junto, constitui a visão, audição, olfato, paladar e tato, com toda a variedade de sensações que eles, sobretudo o tato, são o ponto de partida ou o primeiro agente de transmissão. Eu já li em algum lugar que, de uma certa forma, o único sentido que existe no ser humano e nos animais é o tato. Os outros sentidos são como que especializações do tato. A visão, por exemplo, é o tato dos fótons. É um tato, são células que percebem o contato da luz, da energia eletromagnética em termos de fóton. Então, é uma espécie de tato. A audição é uma espécie de tato que consegue perceber a vibração mecânica do ar e transformar isso em informação. O som, por exemplo, ele permeia todas as células do corpo. Mas as células do corpo não têm essa sensibilidade de transformar isso em informação auditiva. A gente pode até sentir a vibração, só colocar a mão no alto-falante, você sente pelo tato a vibração desse alto-falante. Mas isso não é transformado em informação auditiva. Já a audição, pelas células ciliadas, etc., transmite isso para o cérebro, que decodifica isso como uma informação auditiva. E assim também o paladar, né, e o olfato, que tem contato com células que têm certas propriedades, que levam certas informações para o cérebro, que aí então vem o valor mental nervoso que nós atribuímos a essa informação.
Então, esse é o primeiro ponto de partida do tato, primeiro ponto e agente de transmissão da informação dos objetos para a mente, que é, no final das contas, quem vai processar isso e fazer alguma coisa com isso, ter uma reação, ter uma percepção, ter uma sensação. Manas, esse princípio de Manas, é capaz de receber impressões sensoriais e obter resultados delas por uma transmissão direta que não depende dos órgãos físicos. Isso é mais claro nas criaturas inferiores. Quer dizer, se é a mente que sente realmente, se os órgãos sensoriais são simplesmente um canal de contato da propriedade do objeto com o Manas, aqui é afirmado que esse Manas teria um poder de entrar diretamente em contato com essas propriedades do objeto sem órgãos físicos. E que nas criaturas inferiores, menos desenvolvidas que o ser humano, isso é mais comum, isso é mais claro, isso é mais visível. Por exemplo, talvez vocês conheçam, tem um livro que chama Os cães sabem quando seus donos estão chegando. Eu não sei se ele é real, se ele é história, mas quem tem cachorro talvez já tenha observado isso. Esse livro faz algumas experiências, porque se você chega em casa todo dia às 6 horas da tarde, é até normal que próximo das 6 horas da tarde, o cachorro, se ele gosta muito de você, ele já fica te esperando. Esse livro coloca experiências onde a pessoa chega em casa em horários assim indeterminados e observa que alguns cães, não são todos, né, próximo do horário da pessoa chegar, já fica mais ligado. É possível encontrar também na experiência humana essas percepções, assim, uma pessoa que você conhece está muito ligada, quando ela está em dificuldade, parece que você sente alguma coisa. Ou mais comum ainda, você está pensando muito numa pessoa, de repente chega um zap dela, chega um telefonema. Então, são coisas que podem ser coincidências, né? Mas se isso se repete com uma certa regularidade, não é mais coincidência. É como se a sua mente, seu Manas, tivesse entrado em contato com esse Manas da outra pessoa e percebido diretamente, sem nenhuma intermediação dos órgãos dos sentidos, o que está ali acontecendo. Então, aqui ele coloca a base da percepção extrasensorial. Essa percepção que independe dessa mediação dos órgãos dos sentidos. O ser humano, embora tenha, com efeito, uma capacidade superior e um poder de percepção direta, esse sexto sentido na mente, deixou-a cair em estado jacente. Jacente é dormente, para confiar apenas em seus sentidos físicos, complementados pela atividade da Buda. Isso também traz a questão dos seres primitivos, os indígenas ou as tribos, que, no sentido da mente racional, da mente intelectual ou da mente tecnológica, são menos desenvolvidos que as civilizações, as pessoas civilizadas. Mas que, por outro lado, esse sexto sentido não foi abafado, não foi adormecido. Esse sexto sentido, ele está ainda aflorado. Essa questão dos xamãs indígenas mesmo, né, os autênticos, de toda essa questão espiritual indígena, pode estar muito mais à flor da pele do que nós aqui no Ocidente, seres racionais, que confiamos de uma forma muito intensa na mente, primeiro, no racional, no intelecto e nos sentidos físicos. E esquecemos um pouco desse sexto sentido na mente que está aí, subjacente, está aí adormecido. Isso também pode ser uma explicação para todo esse florescimento espiritual da antiguidade.
desses seres mais aí milênios atrás, onde se percebeu tudo isso. Quer dizer, a mente tecnológica, a mente racional, não estava à frente. Então, esse sexto sentido, essa mente sensível, ela podia estar mais aflorada. Então, se percebia mais coisas do que a gente percebe hoje. Hoje a gente confia demais na razão, no raciocínio, na tecnologia e naquilo que os sentidos mostram para a gente. Aprendemos isso, né? É real apenas aquilo que os sentidos mostram para você. Aquilo que o sentido não mostra é fantasia. Daí, uma ilustração que já foi apresentada em outra apresentação, né? Onde você tem aqui um emissor e um receptor. O objeto emite ou tem propriedades que são percebidas pelos órgãos dos sentidos, que passa por algum processo nervoso elétrico que atinge essa tita, que simplesmente percebe isso, sente isso, sem haver uma resposta, um processamento. Com o desenvolvimento, aparece essa manas, mente sensorial, que aí já processa essa informação dos sentidos e responde a elas. O que Sri Aurobindo afirma é que existe um poder nesse manas de contato direto com o objeto e com outro manas, mente sensorial com mente sensorial. E que isso é chamado poderes ocultos, entre aspas, porque são ocultos no sentido que eles não estão aflorados, mas são poderes da ação presentemente subliminal desse manas. Uma visão direta sutil, uma audição sutil. E aí a gente pode imaginar até de outros planos, né? Não só de objetos concretos desse mundo material, mas de coisas que não estão nesse mundo material. Ainda coloca essa questão do poder regulador de manas, entre a informação que vem dos órgãos dos sentidos e o processamento pela mente sensorial. E já foi falado também, num encontro passado, da questão da hipnose, que a hipnose consegue, pelo controlar dessa mente sensorial, cortar aqui até a impressão de dor física. A impressão da dor física, espeta uma agulha na pessoa. Isso dá uma reação nervosa de dor que é percebida por essa tita. Mas que com hipnose, essa reação de dor ela pode ser bloqueada e a pessoa não sente dor. Do ponto de vista mais emocional, me vem aqui a questão da discussão da agressão verbal. A pessoa fala para você alguma palavra e você responde agressivamente. Quer dizer, a palavra, a expressão, ela carrega uma intenção. Essa intenção vem através do ouvido de uma palavra que é processada na mente, a mente, por experiências anteriores, responde de uma forma agressiva e isso se trava, então, quase que um protocolo de discussão aqui. Agora, se essa mente sensorial, com esse poder regulador, simplesmente bloqueia a resposta, quer dizer, isso é só uma palavra, você pode bloquear a impressão ou a intenção carregada por essa palavra e não responder. Simplesmente não responder, quer dizer, isso já vai a Buddhi. Já entra aí o processo da Buddhi, que avalia essa questão toda e simplesmente não responde. Porque isso é só um hábito, né? Um hábito de resposta aprendido aqui na mente sensorial. Com a interferência da Buddhi, isso pode ser simplesmente cortado. Por conseguinte, manas, a mente sensorial, é, antes de tudo, um organizador da experiência sensorial. Recebe o impacto dos sentidos, que é percebido nesse princípio Chitta. Isso é aprendido, absorvido por manas, que organiza e responde a essa experiência sensorial. Além do mais, ele organiza as reações naturais da vontade na consciência encarnada e os
corpo como instrumento, isto é, servindo-se dos órgãos de ação, como em geral se diz. Isso é a resposta ao impacto dos sentidos. Impacto dos sentidos aí entendido também como essas formulações verbais, né? Esse Manas organiza e responde, mas é uma resposta como que automática, como que aprendida, como que inculcada culturalmente pela educação, pelo meio que você vive, como a resposta normal para aquela informação, usando o corpo como instrumento para responder. Aí pode ser a voz, pode ser mesmo uma ação física. Essa ação natural tem também um elemento duplo. O impulso físico-nervoso por detrás dele, quer dizer, essa informação sensorial, e o poder de avaliação mental nervoso do impulso instintivo da vontade. E você recebe um impacto através dos sentidos, da audição, do olhar, da visão, seja lá do que for. Isso é um impulso físico nervoso. Você tem uma resposta aprendida no Manas, usual, quando essa situação acontece. Mas também tem esse poder de avaliação mental nervoso em Manas, desse impulso instintivo da vontade, dessa resposta automática, instintiva a esse impacto sensorial. Impacto sensorial que ele coloca aqui não é só impacto do tato, tá? É a informação, a intenção mental que é carregada por palavras. Esse elemento duplo constitui o núcleo das primeiras percepções e ações que é comum a toda a vida animal em desenvolvimento. Quer dizer, essa recepção das impressões do ambiente que nos cerca e a resposta a essas percepções, num nível instintivo e com uma certa avaliação ainda mental nervosa dessa resposta. Além do mais, há em Manas, ou mente sensorial, um primeiro elemento de pensamento que resulta das operações da vida animal e as acompanha. Como a gente colocou no início, isso não são caixinhas, né? Caixinhas, aqui eu tenho Chitta, aqui eu tenho Manas, aqui eu tenho Buddhi. Isso é um desenvolvimento orgânico progressivo. Então, quando isso toma uma forma mais intensa, passa a ser Buddhi. Mas mesmo em Manas, tem esse primeiro elemento, essa primeira formação, que é o resultado da vida animal, do que acontece na vida natural animal. Assim como o corpo vivo, que ele fala o corpo vivo, todo ser vivo, tem uma ação de consciência, Chitta, com certo poder de permear e possuir, e que serve para formar a mente sensorial. Quer dizer, todo ser vivo tem esse princípio, Chitta, que percebe o entorno. Eu penso isso nos seres do reino vegetal, que também tem muitos relatos, né, experiências, de que alguns seres do reino vegetal parece que percebem o ambiente. Tem muita gente que conversa com as plantas e não sei se elas entendem o que é falado, mas a intenção possivelmente é percebida. E essa ação de consciência, ela como que permeia, como que ela vai se desenvolvendo, desabrochando, que começa a formar uma mente sensorial. Quer dizer, tem um poder de permear e possuir, e serve para formar uma mente, um início de mente sensorial.
Não é só, então, uma recepção passiva. Do mesmo modo, a mente sensorial humanas tem um certo poder de permear e possuir, que utiliza mentalmente os dados dos sentidos, muda-os em percepções e em ideias primeiras, associa as experiências com outras experiências passadas e, de um certo modo ou de outro, pensa, sente e quer a partir dos sentidos. Ainda não é a buddhi, ainda não é uma discriminação, uma vontade inteligente, um sentir esclarecido, mas ainda como que num certo estágio desse desabrochar, aparece, ainda nessa visão considerada como humanas, um pensamento, um sentir e um querer sensorial, conduzido pelas informações dos sentidos. Mas ainda, nesse modelo, vamos dizer assim, seria considerado como estando na mente sensorial. Ainda não é uma discriminação, ainda não é uma vontade inteligente. É um primeiro botão que começa a surgir, que aí é ainda considerado como estando nessa manas. Essa mente sensorial, cujo pensamento é baseado nas sensações, na memória, nas associações, nas ideias primeiras, nas generalizações resultantes ou ideias secundárias, é comum a toda a vida e mentalidade animais desenvolvidas. E aqui eu entendo que ele está abrangendo todos os seres do reino animal. Talvez não os corais, mas os animais como a gente conhece aqui na superfície da Terra. Quer dizer, tem uma mente sensorial, tem um pensamento, mas esse pensamento é baseado basicamente nas sensações, na memória, nas experiências passadas, nas associações dessas impressões com as experiências passadas, nas primeiras ideias que surgem, aí já é uma coisa nova, né? Alguma ideia que surge disso, generalizações, ideias secundárias, isso está presente em toda a vida animal. Aí, na espécie humana, o ser humano a desenvolveu, deu um alcance e complexidade imensos em relação aos outros seres do reino animal, impossíveis para o animal, mas, ainda assim, se parasse aí, seria apenas um animal muito mais eficaz. E aí, de novo, se fosse possível, né, a gente falar uma coisa dessas, a gente pode imaginar muitos seres humanos que parece que operam nesse nível da mente sensorial, sem dar um passo além ainda. Ou essa buddhi já desenvolvida está adormecida, ela não está muito ativa. Então, o ser humano excede o âmbito e a altura do animal, porque foi capaz, em uma maior ou menor amplitude, de desprender e separar a ação do seu pensamento daquela mentalidade sensorial, de retirar-se dessa mentalidade sensorial, aqui podemos dizer assim, observar de cima seus dados e agir sobre ela do alto, mediante sua inteligência separada, em parte livre. Quer dizer, isso é o que faz a humanidade do ser humano, né? A diferenciação do ser humano para o animal. Essa possibilidade de agir acima ou além da mentalidade puramente sensorial. A inteligência e a vontade do animal estão absorvidas na mente sensorial e, portanto,
são governadas inteiramente por ela e levadas em suas correntes de sensações, de percepções sensoriais e impulsos. Elas são instintivas. Embora quem já teve muitos cachorros pode identificar em cachorro, às vezes, em cães, em gatos, parece que eles já estão indo além, um pouco além disso, né? São impressões, né? A gente não pode afirmar isso com uma segurança científica, né? Mas a gente pode imaginar que eles estão evoluindo também e que aparece isso em alguns seres do reino animal, alguma coisa além dessa ação puramente instintiva, ou é um instinto um pouco mais desenvolvido. O ser humano é capaz de servir da razão e da vontade de uma mente volitiva inteligente que pensa, se observa e observa tudo, que não mais está envolvida na mente sensorial, mas age do alto e por detrás, em seu direito próprio, com uma certa separatividade e liberdade, como se não fosse mais dominada, conduzida, aprisionada nessa mente sensorial. É algum princípio que surgiu no desenvolvimento do humano que permite que ele avalie de uma forma um pouco mais não dominada pela mente sensorial, não mais conduzida pela mente sensorial. O ser humano reflete e possui certa vontade inteligente que é relativamente livre. Ele libertou a Buddhi em si mesmo e fez dela um poder separado. Então, o que caracteriza nessa visão o humano é a operação, o funcionamento, a atuação dessa Buddhi que consegue avaliar, pensar e querer relativamente independente da mente sensorial. Mas o que é essa Buddhi? Do ponto de vista do conhecimento iógico, podemos dizer que a Buddhi é um instrumento da alma, do ser interior consciente na natureza, do Purusha, pelo qual a alma toma certa posse consciente e ordenada de si e de seu meio. E aqui a gente tem que lembrar a visão de Sri Aurobindo do ser humano, que é uma alma em uma mente. Quer dizer, uma alma que se serve de uma mente, de uma vida e de um corpo para uma experiência no material, no mundo material. E daí, então, é a alma ao centro de tudo que está acordando, e a Buddhi é um desenvolvimento desse instrumento da alma. Por trás de toda atividade de Chitta e Manas, há essa alma, esse Purusha. E aí a gente pode dizer também que todo ser vivo tem esse princípio, esse Purusha adormecido, oculto, mas que todo ser vivo tem essa fagulha do divino, digamos assim. E talvez até os seres que não são vivos, né, do mundo material, porque afinal tudo é o divino. Mas nas formas inferiores da vida, essa alma está em grande parte subconsciente, adormecida ou semi-desperta, absorvida na ação mecânica da natureza. Esse é o estado que nós conhecemos bem, né, da identificação de nós mesmos com a mente e o corpo. Esse princípio Purusha, ele está como que adormecido. A gente dificilmente se identifica com essa alma. A maior parte das vezes a gente está identificado, uma melhor das hipóteses, com a mente, com o pensamento.
mas ela desperta cada vez mais, vem cada vez mais para a frente, à medida que se eleva na escala da vida. Quer dizer, à medida que se eleva na escala da vida, quer dizer, nos seres vivos, eu entendo isso em duas perspectivas, né? A escala dos seres vivos, ou a escala, uma medida, ou um princípio da evolução, é a manifestação desse Purusha na matéria. Quanto mais ele está manifestado, mais você poderia considerar um ser elevado nessa escala da existência. E, pela atividade dessa Buddhi, a alma começa o processo do despertar completo. Não mais oculto, não mais adormecida. Mas é um processo, ela está começando esse processo de despertar. Nas operações inferiores da mente, aí a mente sensorial, a alma está submetida à natureza em lugar de possuí-la. Os seres que vivem conduzidos pela mente sensorial, como os animais, por exemplo, mesmo humanos, quando tem esse princípio dominante, essa alma não possui a natureza. Ela é simplesmente carregada, ela não está manifesta, ela está adormecida, e o ser sensorial conduz a alma. Aí, ela é inteiramente escrava do mecanismo que a levou a uma experiência consciente em um corpo. Quer dizer, toda a nossa existência é experiência consciente de uma alma em uma mente que está em um corpo. Só que, se a mente sensorial domina, a alma é escrava desse mecanismo, não é a mestra do mecanismo. Mas, com a Buddhi, chegamos à alma, a algo que ainda é um instrumento natural, quer dizer, Buddhi faz parte dos instrumentos da natureza, mediante o qual a natureza parece ajudar e guarnecer o Purusha para compreendê-la, possuí-la e dominá-la. Daí a característica do humano é o desenvolvimento dessa Buddhi, que é um instrumento que possibilita, que auxilia o Purusha para compreender, possuir e dominar a natureza. E esse é todo o processo da evolução. Mas nem a compreensão, nem a posse, nem o domínio podem ser completos, seja porque a própria Buddhi em nós ainda está incompleta, apenas semi-desenvolvida e semi-formada, quer dizer, esse poder de vontade inteligente, esse poder de discriminação, de clareza, está em formação ainda no ser humano. Daí toda a confusão que a gente vê. Né? Todas as certezas são certezas de uma Buddhi incompleta, semi-desenvolvida e semi-formada. Aí é só olhar para o mundo como ele é, todos com as suas certezas, mas certezas produzidas por um instrumento que é incompleto, semi-desenvolvido e semi-formado. Seja porque é, em sua natureza, apenas um instrumento intermediário, não é o final ainda, quer dizer, é um instrumento que nos auxilia a dar mais um passo nesse caminho, mas não é o passo final ainda. E antes que possamos adquirir um conhecimento e uma mestria completos, devemos nos elevar a algo maior que a Buddhi. A Buddhi, esse desabrochar desses instrumentos, a Buddhi é o que nós temos de mais desenvolvido, mas não é ainda o final da estrada. A gente tem que se elevar a alguma coisa além da Buddhi, além primeiro, né, de como se diz, implementar um desenvolvimento maior, uma formação, uma purificação, como ele vai falar depois, maior. A gente teria que se elevar
ir além dessa Buddhi e buscar um outro princípio além da Buddhi. Mas, ainda assim, essa Buddhi é um movimento que nos ensina que há em nós um poder maior que a vida animal. Uma verdade maior que as primeiras verdades e as primeiras aparências da verdade percebidas pela mente sensorial. Esse estágio de manas nos traz uma percepção da realidade, algumas verdades, mas a Buddhi amplia isso. Nos traz um poder de perceber verdades maiores, mais amplas, mais abrangentes que aquelas percebidas pela mente sensorial unicamente. E podemos tentar alcançar essa verdade, esforçarmos para conseguir um poder de ação e mestria maior e mais eficaz, uma governança mais efetiva de nossa natureza e da natureza das coisas em torno de nós, um conhecimento, um poder, uma fruição mais altos e mais amplos, uma extensão mais elevada do ser. Quer dizer, a Buddhi, no seu desenvolvimento, aqui ele propondo para a gente se esforçar para ampliar o poder de ação dessa Buddhi e conseguir um poder de ação e mestria maior da natureza, nossa própria natureza, e daquilo que acontece em volta da gente, um poder e uma fruição mais alta também, mais amplo, mais extenso, mais correto, mais justo, mais legítimo, uma extensão mais elevada do ser. Todos esses poderes estão no desenvolvimento da Buddhi. Então, qual é então o objetivo final de tudo isso? Para que tudo isso? Evidentemente, deve ser para que o Purusha, o princípio divino, em todos os seres vivos, alcance a verdade suprema e total de si e das coisas. A verdade maior da alma, ou do self, e a verdade maior da natureza, que hoje a gente não consegue alcançar. Nós temos verdades parciais e todos os conflitos que a gente vê no mundo, porque todos acham que a verdade parcial é a verdade final. E depois, uma ação e um estado de ser que devem ser o resultado dessa verdade ou idênticas a ela, que serão o poder desse conhecimento maior, a fruição desse conhecimento maior e dessa consciência maior, aos quais esse Purusha se abre. Quer dizer, não é só, então, que o Purusha alcance a verdade de si das coisas. Ele deve agir nessa verdade. Ele deve atuar no mundo com base nessa verdade. Quer dizer, uma ação e um estado de ser que é o resultado dessa verdade, ou a própria verdade em ação. E isso vai ser o poder desse conhecimento, uma fruição do mundo nesse poder maior, essa consciência maior aos quais esse Purusha está se abrindo. Esse deve ser o resultado final da evolução do ser consciente na natureza. Quer dizer, essa descoberta dessa verdade suprema e total do si e das coisas. A Buddhi é um degrau nesse caminho, não é o degrau final, é o degrau onde o ser humano está ainda semi-desenvolvido, semi-aperfeiçoado, uma coisa misturada, às vezes dominada pela mente sensorial. Muitas vezes dominada pela mente sensorial, né? Conduzida pela mente sensorial. Aí nós temos as racionalizações. É a mente sensorial tomando posse da Buddhi. Então, alcançar a verdade total do nosso self, si, ou espírito, e o conhecimento, a grandeza, a beatitude de nosso ser livre e completo,
deve ser o objetivo da purificação, libertação e perfeição da Buddhi. Ele ainda não começou a abordar a questão da purificação da Buddhi. Por enquanto, ele está colocando as bases de tudo isso, está esclarecendo esse contexto, está criando esse modelo formal, né, para depois abordar essa questão da purificação. Mas já está dando as dicas, né? Porém, segundo as concepções comuns, isso não significa a posse completa da natureza pelo Purusha, mas uma rejeição da natureza. E aqui ele está tocando concepções que a única forma de você alcançar essa verdade total do si ou do espírito é negando a natureza, rejeitando a natureza, saindo da natureza. Quer dizer, as concepções comuns, isso não significa a posse completa pelo Purusha, mas uma rejeição da natureza. Você não viver na natureza. Deveríamos chegar ao self pela remoção da ação da prakriti, sei lá. Então essa é a concepção comum. Você se retira do mundo material e vai alcançar essa identidade com o si, o espírito, e viver lá. E não agir na natureza. Assim como a Buddhi, ao compreender que a mente sensorial nos oferece apenas aparências que sujeitam a alma à natureza e descobre, detrás dessas aparências, verdades mais reais, quer dizer, a mente sensorial vai nos oferecer apenas essas aparências. A Buddhi vai permitir descobrir, detrás dessas aparências, verdades mais reais. Da importância, né? De novo, se você olha para o mundo, parece que, assim, é difícil afirmar isso, né? Mas a gente pode imaginar essas pessoas que vivem basicamente na mente sensorial, basicamente porque todas têm a Buddhi desenvolvida em um certo grau, mas talvez não à frente ativa. Vivem nessas aparências que a natureza oferece. À medida que a Buddhi está desenvolvida, você consegue perceber um pouco mais as verdades reais por detrás dessas aparências. Então, a Buddhi compreende que essa mente sensorial não nos oferece verdades fundamentais, apenas aparências, e a Buddhi permite descobrir verdades mais reais por detrás dessas aparências. Assim também, a alma, o Purusha, deve chegar a esse conhecimento, que a Buddhi também, quando se volta para a natureza, nos oferece apenas aparências, embora consiga alcançar verdades mais reais que Manas, as verdades ainda são aparências, quer dizer, que aumentam nossa sujeição. Já a Buddhi não é um instrumento final de conhecimento. Não nos traz segurança das verdades finais. É apenas um instrumento, um degrau no desenvolvimento. Não é o degrau final, como a gente falou. A alma deve descobrir, por detrás dessas aparências, a pura verdade do self. O self, o si, é algo de todo diferente da natureza. E a Buddhi deve purificar-se de todo apego às coisas naturais e de toda preocupação com elas. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, que ele vai comentar depois. Só assim poderá discernir o self puro ou espírito e separá-los dos fenômenos da natureza. Quer dizer, a Buddhi não deve ter apego às coisas da natureza. Não deve ter essa preocupação com ela, mas não se desligar delas, como ele
coloca sim, toda a obra de Sri Aurobindo é permeada com isso. Você não deve se desligar da natureza, se afastar da natureza. Simplesmente não deixar a natureza, a mente sensorial, dominar a Buddhi. O conhecimento do self puro ou espírito é o único conhecimento real, verdadeiro. A Ananda do self puro ou espírito é a única alegria espiritual. A consciência e o ser do self puro ou espírito são a única consciência e o único ser reais. Isso lá no final do caminho. Quer dizer, a gente só teria segurança de um conhecimento verdadeiro, real, puro, a partir do self ou espírito. O ser humano ainda está desenvolvendo essa Buddhi, ela nem está completamente desenvolvida ainda. A ação e a vontade devem cessar, porque todas as ações são da natureza. A vontade de ser o self puro ou espírito significa a cessação de toda a vontade de agir. Quer dizer, aqui parece que ele está afirmando isso, né? Ele está falando das concepções usuais, quer dizer, que foram muito comuns na Índia. Para você alcançar esse si puro, esse conhecimento real, você deveria cessar toda a vontade de agir. Simplesmente viver no si puro ou espírito e se retirar da natureza. A ação, a vontade devem cessar, porque todas as ações são da natureza. A vontade de ser o self puro ou espírito significa cessação de toda a vontade de agir. Todos vocês, ou muitos de vocês, devem conhecer essa proposição, não é? Porém, embora a posse do ser, da consciência, do deleite e do poder do self seja a condição da perfeição, quer dizer, só alcançaríamos a condição de perfeição quando tivermos posse do si, pois é só ao conhecer e possuir sua verdade própria e viver nela que a alma pode se tornar livre e perfeita. Ele não nega isso, óbvio. Nós afirmamos que a natureza é uma ação e manifestação eternas do Espírito. E aqui ele usa uma palavra forte, né? Nós afirmamos que. Quem está acostumado a ler Sri Aurobindo, ele sempre coloca em termos assim abertos, mais genéricos. Aqui ele coloca de uma forma muito positiva. Nós afirmamos que a natureza é uma ação e manifestação eternas do Espírito. Para mim, pelo menos, esse termo afirmamos que não é muito comum. Ele sempre fala a natureza é uma manifestação eterna, é uma ação e manifestação eternas do Espírito. Nesta frase ele coloca, nós afirmamos que. Eu ressalto isso porque para mim isso é muito forte. A natureza não é uma armadilha diabólica, um conjunto de aparências enganadoras criadas pelo desejo, pelos sentidos, pela vida, pela vontade e inteligência mentais, a Buddhi aí. Esses fenômenos são sinais e indicações. E por detrás de todos eles há uma verdade do Espírito que os excede e os utiliza. Quer dizer, o Espírito divino está em tudo, está na natureza também. Então, quer dizer, você se retirar da natureza para alcançar a perfeição do espiritual foi um caminho, mas aqui em Sri Aurobindo não é o caminho. Afirmamos que deve haver uma gnose e uma vontade espirituais inerentes pelas quais o espírito secreto está em tudo. Conhece sua própria verdade, suas vontades e manifesta e governa seu ser na natureza. Quer dizer, tem alguma verdade oculta na natureza que a Buddhi
talvez não consiga aprender, mas esse si maior, como o de Sri Aurobindo, conseguiu ver isso nas operações da natureza que parecem para alguns diabólicas, não divinas, etc. Chegar a isso, comungar com isso, participar disso, deve ser parte de nossa perfeição. Quer dizer, participar da ação na natureza. O objetivo da purificação da Buddhi será, então, realizar, ao mesmo tempo, a verdade de nosso ser essencial, que é o objetivo de todas as linhas, né? E a suprema verdade de nosso ser na natureza. Não se retirar da vida na natureza, mas realizar essa verdade na natureza. Para esse propósito, devemos, primeiro, purificar a Buddhi de tudo que a sujeita à mente sensorial. E uma vez feito isso, purificá-la de suas próprias limitações e converter sua inteligência e sua vontade inferiores na ação superior de uma vontade e conhecimento espirituais. Quer dizer, aqui ele já começa a falar sobre o que é essa purificação da Buddhi. Se a Buddhi é um instrumento intermediário, mas é aquilo que mais desenvolvido tem na espécie humana, no ser humano, mas ainda assim não está desenvolvido, não está plenamente desenvolvida, né, vamos dizer assim, não está purificada porque a mente sensorial invade a Buddhi e domina e controla a Buddhi. Então, primeiro, purificar essa Buddhi de tudo que a sujeita à mente sensorial. Não é matar a mente sensorial, não é anular a mente sensorial, mas é não ser dominado pela mente sensorial, não ser conduzido pela mente sensorial. Ter uma discriminação clara, com base nas informações do sentido, é óbvio, mas que não é dominada, conduzida pela mente sensorial. Esse é o primeiro passo. Uma vez feito isso, purificá-la de suas próprias limitações de percepção, de concepção, e converter sua inteligência e vontade, hoje inferiores, na ação superior de uma vontade e conhecimento espirituais, quer dizer, se aproximando desse acordar da alma, do espírito, do self. O movimento da Buddhi para exceder os limites da mente sensorial, porque a Buddhi surgiu da mente sensorial, foi uma especialização, um aperfeiçoamento, um crescimento da mente sensorial, uma expansão da mente sensorial. É um esforço que já foi, em parte, realizado na evolução humana. Ela faz parte da operação normal da natureza no ser humano. Quer dizer, os seres humanos, vamos dizer assim, podemos dizer que todos, né? Mas que os mais bem intencionados, os mais desenvolvidos, têm esse movimento para exceder os limites da mente sensorial, de não ser dominado e conduzido. Já é um movimento natural dos seres que buscam um desenvolvimento, buscam um autodesenvolvimento. Exceder os limites da mente sensorial. Isso já existe e é normal no ser humano. Os mais preocupados com autodesenvolvimento. A ação original da mente pensante, da inteligência e da vontade do indivíduo é uma ação subordinada. Quer dizer, a ação original dessa Buddhi, ela é subordinada à evidência dos sentidos, quer dizer, essa ação submete-se à evidência dos sentidos, natural, porque a gente vive no mundo material e nosso contato com o mundo material é através dos sentidos. Às ordens da avidez vital, quer dizer, aí já é a mente sensorial dominando a Buddhi, ordens da avidez vital.
ela é submetida aos instintos e aos desejos. Isso no movimento de crescimento e desenvolvimento da Buddhi, isso acontece. Às emoções e aos impulsos da mente sensorial dinâmica. Quer dizer, as emoções, nesse modelo, elas estão na mente sensorial, não estão na Buddhi. Elas são um aspecto dessa mente sensorial, de uma resposta aos impulsos dos sentidos, às informações dos sentidos. Essas respostas elas vêm em forma de emoções, mas estão na mente sensorial. E tenta simplesmente dar-lhes uma direção mais ordenada e um sucesso prático. Esse é o movimento inicial da Buddhi, quer dizer, pegar toda essa confusão da mente sensorial e tentar organizar um pouco isso e controlar um pouco isso. Isso na civilização, um homem civilizado, né? Mas o ser humano, cuja razão e inteligência são conduzidas e dominadas pela mente inferior, representa um tipo inferior da natureza humana, e a parte de nosso ser consciente que consente a essa dominação é a parte mais baixa do nosso estado humano. Como ele coloca em outros textos, isso não é uma coisa fixa, né? A pessoa vive aqui presa nessa caixinha. Mas esses estados onde a mente sensorial domina a Buddhi é um estado oscilante em todos. Só que essa oscilação acontece num nível mais baixo em alguns e num nível mais alto em outros. Uma permanência maior na independência da Buddhi, mas que às vezes cai e é dominada pela mente sensorial, e uma permanência maior da mente sensorial em alguns, que às vezes descola e essa Buddhi aflora um pouco. Mas aqui ele está tratando, então, do ser humano que vive, na maior parte do tempo, dominado por essa mente inferior. Quer dizer, é o tipo inferior da natureza humana, ainda em desenvolvimento, e em nós mesmos, essa parte do ser consciente que consente a dominação da mente sensorial, da Buddhi pela mente sensorial, é a parte mais baixa de nosso estado humano. A ação superior da Buddhi consiste em exceder e controlar a mente inferior. Certamente não para livrar-se dela. Quer dizer, a mente dos sentidos, faz parte, ela é importante, ela não deve ser reprimida, ela não deve ser eliminada nem anulada, ela deve ser controlada. Mas, para elevar toda a ação da qual ela é um primeiro indício ao nível mais nobre da vontade e da inteligência. Então, repetindo, a ação superior da Buddhi consiste em exceder e controlar a mente inferior, certamente não para livrar-se dela, mas para elevar toda a ação da qual ela é um primeiro indício ao nível mais nobre da vontade e da inteligência. Quer dizer, é uma reversão desse processo. É a Buddhi controlando a mente dos sentidos, dominando, elevando a mente dos sentidos a esse nível mais nobre de vontade e da inteligência. As impressões da mente sensorial são utilizadas por um pensamento que as excede e alcançam verdades que essas impressões não fornecem. As verdades ideativas do pensamento e as verdades da filosofia e da ciência. Quer dizer, a mente sensorial, que enxerga o Sol girando em torno da Terra, e enxerga a Terra plana, ela é uma verdade. É a verdade da mente sensorial. A mente sensorial não percebe, não conhece a ciência, e muito menos a filosofia. Então, é um estágio
que lá na Idade Média era normal, né? Quem falou ao contrário foi queimado vivo, enforcado, sei lá. Mas que hoje a Buddhi, excedendo a isso, traz verdades ideativas do pensamento que os sentidos, por si só, não fornecem essa verdade. Não trazem. Às vezes trazem o contrário, como o caso do Sol da Terra plana. Essa Buddhi permite verdades da filosofia e da ciência que vão além das impressões puramente dos sentidos, mas que têm a base nas impressões dos sentidos. Uma mente pensante, descobridora, filosófica, que ultrapassa, retifica e domina as primeiras impressões da mente sensorial. E aí fica muito claro, assim, quando você vê pessoas que parece que atuam simplesmente com base exclusivamente nas impressões da mente sensorial, que não alcançam. Quer dizer, essa Buddhi não está bem desenvolvida, está ainda preliminar, incipiente, e a pessoa não consegue perceber, aceitar, acreditar nessas verdades maiores que os sentidos puramente não trazem. A mentalidade impulsiva e reativa das sensações, a avidez vital e a mente de desejo emocional são tomadas pela vontade inteligente e ultrapassadas, retificadas, dominadas por uma mente ética superior que descobre e lhes impõe a lei de um impulso justo, de um desejo justo e de uma emoção e ação justas. Aqui, de novo, não é questão de matar o impulso, de matar o desejo, de matar as emoções ou suprimir tudo isso, suprimir a ação. É simplesmente uma reversão. É a ação da Buddhi, de uma mentalidade, de uma discriminação, de uma vontade inteligente que reverte, que transforma essa avidez vital e a mente de desejo emocional em uma lei de impulso justo, de um desejo justo, de uma emoção e ação justas. Isso para mim é muito forte também, porque quem conhece outras linhas, parece que você tem que matar todos os impulsos, todos os desejos, todas as emoções e se retirar da ação. Aqui em Sri Aurobindo, a ideia é regular isso, é colocar na perspectiva correta essas coisas, porque por detrás disso tem alguma verdade do espírito que está distorcida, que ela está impura, que ela está, às vezes, parece até o contrário, parece até o oposto do que ela é, mas que por detrás tem alguma coisa justa. A questão é, com a Buddhi, você tomar isso e reconduzir, descobrir e impor a lei de um impulso justo, de um desejo justo, de uma emoção e ação justas. A mentalidade receptora das sensações e seus prazeres grosseiros, a mente emocional e a mente devida são tomadas pela inteligência e ultrapassadas, retificadas e dominadas por uma mente estética mais profunda e mais feliz, que descobre e lhes impõe uma lei de deleite e de beleza verdadeiros. Quer dizer, é uma reversão, uma transformação, uma correção, se a gente pudesse dizer assim, uma retificação, como ele fala, desses impulsos, desses prazeres, dessas sensações e prazeres grosseiros da mente emocional e a mente de vida, a mente vital.
todas essas transformações, todas essas formações novas são utilizadas por um poder geral do indivíduo intelectual, pensante e volitivo, aquele que tem uma buddhi ativa e até, num certo grau, purificada e elevada. Em uma alma em que o intelecto, a imaginação, o julgamento, a memória, a vontade, o discernimento da razão, os sentimentos elevados governam e que utiliza tudo isso para conhecer-se, desenvolver-se, experienciar, descobrir, criar e efetuar. Quer dizer, essa seria a situação colocada por Sri Aurobindo. Quer dizer, o desenvolvimento e a purificação da Buddhi atuando no manas, na mente sensorial, colocando tudo que a mente sensorial traz numa perspectiva correta e purificada e elevada. Uma alma que aspira, luta, eleva-se interiormente e se empenha para mudar a vida da alma na natureza em algo mais alto. Para quem busca isso, claro, né? Uma alma que aspira, luta, eleva-se interiormente e se empenha para mudar a vida da alma na natureza em algo mais alto, não dominado simplesmente pela mente sensorial e respondendo a isso com as respostas aprendidas, condicionadas, etc. Bom, essa é a primeira parte do capítulo. Até aqui a gente chegou mais ou menos na metade do capítulo. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas para mim é uma coisa preciosa. Não dá mais para remover nenhum parágrafo. Cada parágrafo que você tira do texto, você enfraquece muito o texto. Então, a outra metade do capítulo fica para o mês que vem. Para terminar, eu estou trazendo aqui um aquietamento, uma concentração, meditação baseada num texto da mãe. Isso é a mãe, tá? É por isso que Sri Aurobindo também disse que um duplo movimento é necessário. Com o esforço para o progresso e realização individual, deve haver um esforço para elevar o todo, permitindo-lhe fazer o progresso indispensável que traria um maior progresso do indivíduo, um progresso da massa que permite ao indivíduo dar um passo a mais. Aqui tem uma imagem que eu acho interessante, que vem da estrutura, né? Das estruturas físicas mesmo, que é uma imagem do lençol. Imagina um lençol esticado com alguns galhos embaixo, assim, ponteiras. Quer dizer, uma ponteira que eleva um pedaço do lençol faz com que todo o lençol se eleve um pouco, permitindo ao próprio indivíduo que está elevando dar mais um passo. E o contrário também é verdadeiro. Se você coloca um peso em cima do lençol, ele afunda naquele ponto, mas todo o lençol vai se afundando em volta daquilo, dificultando para quem está em volta também de se elevar, porque tem alguma força puxando para baixo. Aqui o sentido que todos nós somos conectados. Então, o progresso de uma pessoa auxilia o progresso de todas as outras. Mas o retrocesso, o não progresso, a resistência de um, também dificulta o progresso dos outros. Então, aqui a mãe está falando num contexto lá do ashram, né? Um progresso da massa que permite ao indivíduo dar um passo a mais. Ela está falando lá no ashram. É para isso que eu acredito que é útil termos alguma meditação comum, às vezes. Trabalhar pela criação de um ambiente comum um pouco mais organizado.
ali no Ashram. Mas eu acredito que isso seja válido para a humanidade como um todo, né? Ali é mais forte porque é um grupo que está ali trabalhando junto, vivendo junto. Assim, o melhor uso que se pode dar a essas meditações é ir e encontrar no fundo da pessoa, a própria pessoa, até onde se pode entrar, o lugar onde se pode sentir, perceber e talvez até criar uma atmosfera de unidade na qual uma força de ordem e organização será capaz de colocar cada elemento em seu lugar e trazer à tona um novo mundo coordenado fora do caos que existe neste momento. Parece que ela está falando para nós agora, né? Aliás, isso é um estado geral da humanidade. Então, a proposta aqui agora, são 9 minutos mais ou menos, é simplesmente a gente tentar se recolher e buscar essa atmosfera de unidade global, de uma organização, de um estado de harmonia interior, em que você possa se harmonizar. E você se harmonizando, isso contribui para a harmonização do todo. Isso é o que ela está propondo lá no Ashram, que as pessoas eles faziam meditações coletivas, né? E essa meditação proposta por ela nesse momento é mais uma concentração, meditação, não sei, é você ir o mais fundo em você mesmo e encontrar um lugar aí em você mesmo onde você possa sentir, perceber, criar uma atmosfera de unidade, na qual uma força de ordem e de organização será capaz de colocar cada elemento em seu lugar, em você mesmo, e trazer à tona um novo mundo coordenado ou ordenado juntos, né? Coordenado. No original tem um tracinho entre o co e o ordenado, querendo ressaltar ordenado, mas ordenado junto com outros, fora do caos que existe nesse momento. Então, a proposta é a gente se recolher, fechar os olhos, vai ter só um ruído de fundo aí para contar o tempo e buscar esse lugar, certo? Depois a gente abre para comentários, etc. É aproximadamente 9, 10 minutos.